Pessoal, bom dia. Na aula de hoje, a gente vai ter por objetivo fazer um aquecimento para a nossa primeira avaliação da disciplina de Linguagem e Técnicas de Programação que a gente vai fazer na semana que vem. Então, está marcado para a próxima semana, a partir da quarta-feira, né? Depois a gente tem 7 dias aí para poder fazer a nossa primeira avaliação. Para poder acostumar com o formato que a gente vai trabalhar, eu criei aqui o aquecimento para a prova. Tem só uma questão, só para poder ver, vocês já utilizaram um ambiente de programação, de avaliação que tem dentro do nosso EAD, que utiliza o CodeRunner para isso. Então, o primeiro passo vai ser a gente entrar na nossa disciplina, no ambiente virtual. Então, aqui, ó, dentro da semana 9, a gente tem aqui o aquecimento para a prova, é sem nota, não tem nota, então você pode submeter quantas vezes lá. Tem algumas orientações. Aqui está o link. E aqui, quando vocês acessarem aqui, ó, no caso, a primeira vez que vocês acessarem, vocês vão logar normal, com o usuário e senha, que vocês já logavam aqui no EAD, no semestre passado. Aí vai pedir a chave de acesso à disciplina. A chave de acesso está aqui, ó, é S-Info. Então, tudo minúsculo, tudo junto aqui. Entrando na disciplina, vocês já vão ver aqui, ó, atividade teste para a prova, ou seja, é o nosso aquecimento. Então, a prova vai estar liberada a partir da semana que vem, da quarta-feira. Eu vou entrar junto, vou explicar, vou dar uma repassada ali em algumas coisas, e a gente vai ver aqui como que vai funcionar. Na prova específica, depois eu vou mostrar isso, eu vou separar ela em 2 ou 3 tipos diferentes, e aí eu vou distribuir esses tipos entre os alunos. Vou fazer um sorteio ali, não vou escolher, mas para poder garantir que todas, logicamente, o tipo de questão vai ter o mesmo peso e distribuir para todo mundo. Aqui entrando na atividade teste para a prova, ela não tem senha, na avaliação depois vai ter a senha de acessar, e logicamente, quando vocês entrarem na avaliação, e aqui também, vocês vão ter um tempo para poder fazer. No caso, essa aqui eu coloquei ali de 1h20, na avaliação ali vocês vão ter um tempo ali em torno de 2 horas para poder fazer a avaliação. Então, a gente vai trabalhar dessa maneira. Então, a ideia aqui, então, a prova, depois que você entrar nela, você vai ter um tempo para poder fazer, e aqui também. Mas, como eu falei, aqui é só um teste. E aqui eu coloquei 3 tentativas permitidas na avaliação, na prova vai ser só um. Bom dia, Matheus, beleza? Estou explicando aqui da atividade de aquecimento para a prova. Na semana que vem a gente vai fazer a nossa primeira avaliação, vai ser aqui no ambiente virtual, então a gente tem aqui no Google Sala de Aula, eu coloquei aqui um link do aquecimento, vocês vão cair aqui no nosso EAD, e aí vai pedir a chave de acesso. Até se você puder fazer um teste aí, por favor, entra aqui no Google Sala de Aula, clica aqui no link, vai pedir a chave, é S-Info, tudo minúsculo, vê se você consegue entrar na disciplina e vê se você já consegue acessar a atividade de teste para a prova. Ela não tem nota, então pode ficar tranquilo aí, entrar e tentar fazer ela. E aqui, depois que vocês entrarem, vocês vão, no caso, na prova, vai pedir senha, aqui não vai, aqui é só pedir para poder fazer. Como eu falei aqui, nesse aquecimento, a gente só tem uma questão. Na prova, a gente vai ter pelo menos 3 questões diferentes. Aqui, no caso, é uma questão que envolve vetor, um vetor de caracteres. Eu só vou dar uma explicada de maneira geral aqui, vocês vão ter que fazer aí, vocês vão conseguir ver ela funcionando aqui. Quando vocês vão ler um vetor, você quer saber se nesse vetor, se você tem lá um start codon, que marca o início de um gene, né? Porque você tem um DNA, nem toda região do DNA é um gene, você tem as regiões intergênicas ali. E um gene é definido pela sequência ATG. Então, quando eu tenho um ATG ali, uma sequência de DNA ATG, quer dizer que nesse ponto está começando um gene. E aí você vai ler você vai ler uma sequência e você vai falar que se nessa sequência existe ou não existe um start codon. Lembrando, eu coloquei aqui o tamanho da fita máxima aqui de 100 bases, então eu vou ler aqui, você vai criar um vetor char de 100, né? E aí você pode ler posição por posição, até eu recomendei ler com scanf aqui, ó, eu já até coloquei a instrução, scanf percentual SDNA, tem que ser desse jeito aqui, senão o avaliador automático aqui do ambiente virtual, que se chama CodeRunner, ele não entende. Se você ler com gets, você faz lá no dev, funciona, mas aqui não funciona. Mas, logicamente, depois, se acontecer algum caso desse na prova, a gente avalia, mas tudo eu vou testar antes. Então, eu estou com uma sequência aqui, não existe, a saída vai ser inexistente. Lembrando, a entrada tem que ser aquele padrão lá do URI também, né? A entrada você só vai ler, sem colocar printf, sem nada, e na saída só a mensagem. Ah, deu certo aí? Valeu, Matheus.
E então aqui, se eu entrar com uma sequência que não tem, inexistente. Se eu entrar com uma sequência que tem, você vai sair com existe. E eu coloquei esse importante aqui, só esse ponto da leitura aqui. Como a gente está lendo vetor de caracteres, que é uma string, né? Então, porcento %S, o DNA sem o E comercial. Tem que ler dessa maneira aqui. Então, só esse cuidado. Agora, se quiser fazer um for, ler posição por posição, também dá certo. E aqui tem dois exemplos, que é aquele que eu dei lá. Né? Se eu entrar com essa sequência, existe. Se eu entrar com essa outra sequência aqui, não existe. Eu vou só mostrar ele funcionando aqui, ele dando um erro. E aí vai ser o que vocês vão fazer. Então, é só para você poder treinar, ver como vai funcionar essa atividade. Aquecimento para a prova, eu já tinha feito o código aqui antes. Vou colocar aqui, por exemplo, ó, na hora de sair aqui, ó, se você colocar um sim aqui. Lá eu estou esperando o existe. Eu colocar um sim aqui, por mais que o meu código aqui está certo, se eu colocar essa mensagem vai dar errado. Ó. Se eu pedir para verificar, ó, aonde está inexistente, eu coloquei a mensagem certinha, e ele está esperando o existe, eu saí com sim. Então, tá vendo? Por mais que tá certo ali, aqui eu coloquei 3 casos de teste, na prova vai ter mais, por mais que eu coloquei o código certo, né? A mensagem tá errada. Então, a mensagem tem que ser idêntico, né? Aquele padrão do URI, né? Tá inexistente, existe. Então, você vai lá e coloca idêntico aqui. Logicamente, se a tua lógica tiver tudo direitinho, deixa eu pedir para verificar de novo. Agora já passou tudo. Ó. Aí depois que se você responder todas, né, você vai finalizar a tentativa. Tá lá com o status correto, olha lá, 100% da nota. Lembrando que no Code Runner, às vezes ele penaliza. Se você manda uma vez, não dá certo. Mas no caso, eu vou tirar todas as penalidades. Então não vai ter penalidade. Você pode mandar quantas vezes quiser, lógico, dentro do prazo da execução. Então, se aqui você tem 1 hora para poder fazer, você vai ter que fazer dentro de 1 hora, mas você pode submeter quantas vezes quiser. Então, você pode fazer uma vez, manda outra, isso aí sem problema nenhum. Certo? Então, qual que é o objetivo agora dessa nossa aula assíncrona? Entrar no nosso ambiente virtual aqui, acessar ele, né? Então, tem o link aqui, tem a chave da disciplina que é Sinfo. O Matheus disse aí que já deu certo. Uma vez que você entrou aqui dentro da disciplina, a gente tem a nossa atividade teste, que é o nosso aquecimento aqui. Você vai entrar e vai resolver essa questãozinha que eu acabei de mostrar. Então, não vai demorar muito aí, coisa de no máximo meia hora, você consegue resolver essa questão. Ela é bem tranquila e aí já vai te dar uma base. O nível de cobrança da prova vai ser nessa linha. Então, a gente vai ter 3 questões e aí vai por nível de dificuldade. Uma questão vai ser muito, muito simples. A outra questão vai ser um nível de dificuldade que já vai aumentando um pouco. E aí, depois, a outra vai ser um pouco mais elaborada. Eu coloco essa questão aqui que a gente viu aqui no aquecimento, a questão que for mais difícil vai ser nessa linha aí. Então, essa questão que eu coloquei aqui vai ser o padrão da prova, da média para mais elaborado um pouco. Então, a gente vai ter 3 tipos de questões crescendo em nível de dificuldade. Basicamente, a gente vai ter uma questão que só trabalha com estrutura de repetição, uma questão que utiliza vetor, uma questão que utiliza matriz, que é o conteúdo que a gente vem trabalhando e, logicamente, lembrando das técnicas que a gente já fez. A gente tem as bibliotecas, vocês têm as bibliotecas, só que não dá para importar aqui no Code Runner, né? Então, você vai lá na biblioteca, copia a funçãozinha que você precisar usar, se quiser, e aí é só utilizar ela aqui, o que for necessário. Como eu falei, tudo eu vou testar antes para ver se está tudo ok. Qualquer dúvida na hora de fazer essa atividade aqui, pode me chamar no WhatsApp ou é só postar aqui no Google Sala de Aula aqui uma mensagem, beleza?